E porque exatamente está na veia, né, a questão da competição e da vitória, existe essa transição direto para a beira dos gramados, continuando no futebol, onde o senhor começa como auxiliar técnico, né? O senhor chegou depois, no início do seu trabalho, foi como auxiliar no Fluminense, não é isso? Isso, não, foi uma história até interessante que eu estava no Náutico, nós chegamos a uma final contra o Sport, né? E aí perdemos a final contra o Sport e meu contrato terminava que ia só no estadual. E aí no outro dia o diretor me chamou e renovou meu contrato até o final do ano. E no outro dia o treinador me chamou e falou: diretor já conversou com você? Eu falei: já renovei. Ele falou: não era. Houve um erro de comunicação. O que foi? Não, eu falei para ele renovar que eu ia precisar de você, mas agora do meu lado. Pô, era capitão, joguei duas, eu fiquei bravo. Aí eu comecei a pensar. Eu sempre jogando, eu estudava, por exemplo, em Aradas eu viajava 110 quilômetros todo dia para Piracicaba, ida 110, volta 110 para fazer educação física. Caramba. Eu era liberado dos treinos, mesmo jogando brasileiro no sábado, né, o treinador me liberava. Então eu já tinha essa visão. E aí eu falei, quer saber? Vou parar mesmo, porque eu já começo num time grande de auxiliar. E aí eu fiquei com ele como auxiliar, depois o Arthur Neto. O Arthur Neto foi para o Atlético Paranaense, eu fui para o Atlético Paranaense. Lá era uma comissão técnica permanente, já Atlético já fazia comissão técnica permanente há 20 anos atrás. E só entrava eu e treinador. E depois que o Arthur saiu, depois de 3 meses, eu fui o único auxiliar técnico que eles deixaram lá também, sabe? E aí eu já fiquei lá no Atlético, aí eu já fazia alguns treinamentos individuais, mexia com computação. E eu fui, depois disso, convidado pelo Atlético para ser o coordenador das categorias de base. Sim. Também não tinha absolutamente experiência nenhuma. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Me convidaram para ser coordenador, né? Não fiz nada. Só que às vezes eu penso um pouquinho fora da caixinha e colocamos coisas assim que quebraram qualquer tipo de parâmetro, de paradigma da formação de jogador. Eles eram obrigados a fazer teatro, os meninos. Eles eram obrigados a ir 4 vezes assistir cinema em grupos de 10. Eles eram obrigados a fazer esportes totalmente diferentes do futebol para melhorar o repertório motor. Fizemos dia do goleiro, treinava todos os goleiros juntos, dia da posição e não o dia da idade. Então todos os laterais direitos treinavam. Né? Então o Atlético ele sempre teve um modelo e uma coisa interessante que eu fiz foi quem aprovava os jogadores lá do Sub-13 era eu e o treinador do Sub-20. Não era nenhum treinador do Sub-14, porque assim a gente já vislumbrava a qualidade do menino e 6 anos de Atlético. Então nós começamos o quê? A ter muitos jogadores com o mesmo tipo. Então eles falavam assim, o Atlético Paranaense joga no mesmo modelo de todas as categorias. Mentira, nunca. Pelo contrário, eu gosto que seja diferente, para o atleta vivenciar todas as posições, todos os sistemas táticos para estar completo no profissional. O que a gente tinha era jogadores com as mesmas características. Segundo volante, Fernandinho, sabe? Kleberson, Ticão, Rodriguinho, então tudo igual, porque a gente buscava as mesmas características. Como o conceito era igual, parecia que o time jogava igual, mas não tinha nada a ver. Então eu fiquei lá, depois de 3 anos, para minha surpresa, esse trabalho que nós fizemos, nós vendemos, o Atlético, por exemplo, não tinha tido um jogador revelado nos últimos 5 anos. Em 3 anos nós revelamos 18 para o profissional, não, 27 para o profissional. Em 3 anos nós colocamos 17 jogadores na seleção brasileira, em 84 anos de clube não tinha. Em 3 anos nós vendemos mais de 25 milhões de euros. Nossa. E aí, depois de 3 anos desse trabalho, eu voltei para o profissional e tive a sorte, assim, a sorte não, né? Não existe a palavra sorte, eu falo com os jogadores que não acreditam em sorte, mas o privilégio de trabalhar com muitos treinadores bons, Abel Braga, Antônio Lopes, Evaristo Macedo, Lota Mataus, vários, 6 campeões mundiais. Espinosa, então, que você citou recentemente. Espinosa, que eu citei, que eu adoro, muita gente fala dele, do Botafogo e tudo. Fantástico o trabalho de campo dele, ele via à frente. No primeiro mês ele já entregou um DVD com tudo desenhado e pronto das avaliações dele, do dia a dia. Aquilo estou falando há 20 anos. Falei, caramba, e como é que as pessoas falam que ele não faz nada, sabe assim? Uma vanguarda. Então eu tive o privilégio e absorvi muito isso. Também falar do nosso patrocinador,
que hoje está aqui com a gente com as nossas canecas, a Blue Pixel Design. Aqui você pode encontrar canecas personalizadas. Chegou junto com a gente para fortalecer também o nosso projeto aqui do podcast Blue Pixel Design, sempre junto com a gente.